Eu invisto há quase 7 anos e eu vou compartilhar com vocês hoje aqui os maiores erros que eu cometi na minha carteira de investimento ao longo desse período. Muitos desses erros eu cometi no iniciozinho da minha jornada, outros erros eu cometi depois de 1 ano que estava investindo, depois de 2 anos. Até 2 anos eu acho que a pessoa ainda está começando a entender sobre investimento, entender sobre esse mercado, aprender a sobreviver a esse mercado, esse mundo dos investimentos. Se você investe há pouco tempo, há 1 ano, 2, 3 anos, é importante que você fique nesse vídeo aqui, porque você pode estar cometendo alguns desses erros e aí você já resolve logo esse problema. Para quando chegar lá na frente, não ficar com a cara de tacho, descobrir que tem esse problema e pensar, eu poderia ter resolvido antes. Então vamos lá, o primeiro erro que eu cometi lá no início foi ter essa divisão de carteira aqui. Aparentemente, a gente vê um negócio bonito, a gente pensa que está protegido, que o nosso dinheiro vai render muito se ficar nessa diversificação aqui. Só que se você olhar direitinho, tem 75% em renda variável. Isso aqui oscila demais. É uma porcentagem muito alta em renda variável para uma pessoa comum. Para a grande maioria dos investidores, não vai precisar aqui ter 25% em ações brasileiras, às vezes não precisa ter fundos imobiliários, às vezes precisa ter um pouquinho de fundos imobiliários, porque se você não está no momento de viver de renda, você não quer ver dividendo pingando aí todo mês, às vezes você pode diminuir bastante isso aqui. Renda fixa, dependendo da pessoa, tem que ser uma porcentagem bem maior. Às vezes a pessoa não precisa investir no exterior, dependendo do patrimônio que ela tem. Isso vai depender muito dos objetivos de cada pessoa. E cada pessoa, cada cabeça é um mundo. Rapidamente eu descobri que dividir a carteira assim é um erro. Então aí eu comecei a dividir a minha mais ou menos assim, porque isso conversa muito mais com os meus objetivos pessoais. Então eu tenho aqui 40% em renda fixa, mas não só renda fixa no Brasil, renda fixa no exterior também. 10% em Bitcoin, que eu gosto de investir nesse tipo de investimento aqui. 20% em renda variável na bolsa lá dos Estados Unidos, 10% em ações no Brasil, 20% em fundos imobiliários. Quer dizer que você tem que dividir assim? Não. Primeiro você tem que entender quais são os seus objetivos, o que é que você quer alcançar com a carteira, aí sim você vai atrás dos jogadores. Vamos dizer assim, né? Vamos aproveitar que está no período de Copa e vou fazer essa analogia. Você tem a estratégia do time, né? Eu quero 3 atacantes, eu quero 2 meio de campo, não sei quantos zagueiros. Depois que você montar essa estratégia, é que você vai atrás dos nomes, ou seja, dos ativos, das ações, dos fundos, mais ou menos isso. Segundo erro, não diferenciar o dinheiro do curto prazo e do longo prazo. Quando eu comecei a investir, eu só queria saber em colocar dinheiro na bolsa, ações, fundos imobiliários, bolsa americana, e colocava um pouquinhozinho em reserva de emergência. Só que uma viagem também é curto prazo, comprar um carro também é curto prazo, você programa, você vai juntando dinheiro para comprar aquele carro ou para dar entrada no imóvel, para fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, fazer uma festa comemorativa, quitação de dívidas e várias outras coisas que precisam ser planejadas e devem estar na caixinha de curto prazo. Todo dinheiro de curto prazo é aquele dinheiro que já tem carimbo, já tem dono. Se você sabe que vai precisar de um dinheiro em 2030, esse dinheiro deve ser considerado dinheiro do curto prazo, que você vai precisar utilizar, curto ou médio prazo. Sempre o dinheiro do longo prazo é aquele dinheiro que você investe e esquece, só para daqui a 20 anos, 30 anos. Terceiro erro foi ter muitas ações individuais, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos também. Então minha carteira era mais ou menos assim, ó. Eu lembro que eu tinha umas 12 ações brasileiras, umas 10 ações americanas, uns 14 fundos imobiliários, e eu ainda tinha vários investimentos de renda fixa, LCI, LCA, CDBs, títulos do tesouro. E isso foi um erro, porque quando eu vejo uma carteira assim hoje em dia, eu vejo que é uma pessoa meio sem rumo, não sabe exatamente o que está comprando. Para você ter uma boa diversificação, você não precisa pulverizar tanto assim a carteira. Quando eu comecei a investir, muito pouco se falava em ETFs de índice. Era mais stock picking, que é você escolher suas próprias ações, tanto aqui quanto no exterior também. Só que alguns estudos já mostram a eficiência de você investir no ETF de índice. Ó. Esse estudo aqui mostra que 90% dos gestores profissionais lá dos Estados Unidos perdem em termos de rentabilidade para um ETF, para um fundo de índice, como por exemplo o VOO. Então, para você ver, né, em 15 anos, 90% dos gestores profissionais, pessoas que fazem isso em tempo integral, com equipes, acesso privilegiado a informações e décadas de experiência, perdem para um simples índice. Quem comprou um ETF como o VOO ou o IVV, por exemplo, que segue ali as 500 maiores empresas americanas, teria performado muito melhor
do que quase 90% dos fundos profissionais dos Estados Unidos nos últimos 15 anos. Então, se até essas pessoas não conseguem montar uma carteira de ações que vai vencer um simples índice, imagina como é difícil para uma pessoa comum, no tempo livre, escolher ações e vencer o mercado de forma eficiente. No Brasil, também não está muito diferente não. Eu vou selecionar aqui o Brasil. E nos últimos 10 anos, 80% dos gestores profissionais perderam para o índice brasileiro. Só que aqui no Brasil ainda faz sentido escolher algumas ações individuais porque o mercado ele é menor, menos eficiente e tem menos empresas. Então, quem estuda um pouquinho mais o mercado de ações evita comprar ações de setores muito ruins, setores problemáticos, empresas problemáticas e consegue montar uma carteira melhor do que simplesmente comprar o Brasil inteiro, como, por exemplo, o BOVA11. Mas eu acho que investir através de ETF de índice é o futuro. E as coisas aqui no Brasil estão mudando. Aqui ainda vale a pena, sim, investir, escolher suas próprias ações, mas as coisas estão mudando. Só que já tem ETFs que não estão comprando o Brasil inteiro. Já existem ETFs que investem num pedacinho mais filtrado da bolsa. Então começa a filtrar ali empresas que têm lucros há 10, 15, 20 anos consecutivos, empresas que pagam dividendos há muitos e muitos anos, empresas de setores fundamentais para economia do Brasil, isso é muito bom, que lucram, empresas que lucram independente de qualquer coisa que aconteça. Se o Brasil está em crise, essas empresas estão lucrando. Se o Brasil não está em crise, essas empresas estão lucrando muito mais. Então, são empresas básicas da economia, saneamento, energia, bancos, seguradoras, ETFs como o Better11, a UVP11, esses ETFs aqui vão se destacar muito nos próximos anos, eu acredito. Como foram criados recentemente, não tem nem como ver uma performance da rentabilidade, mas no futuro vocês vão ouvir falar muito nesses ETFs. Além desses pontos positivos que eu comentei, que aqui no Brasil ainda dá para investir em ações individuais, existe outro benefício também, que ações individuais você pode vender até R$20.000 livre de imposto dentro do mês. Então, se você comprou uma ação, você pode ter lucrado qualquer valor. Se você vender menos de 20 mil, você não vai pagar imposto sobre esse lucro. Menos de 20 mil no mês. ETFs não tem essa isenção. Então, qualquer valor que você vender com lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro. Quarto erro, não saber diferenciar trabalho de investimento. Isso aqui vocês vão se identificar bastante. Muitas horas por dia olhando a ação, se está caindo, se está subindo, olhando o home broker. Quando a pessoa está começando, quer saber o que significa os diversos indicadores da ação. Se você contar com um relatório, com balanço, com não sei o que, com os indicadores, performance, projeto, sei o que, se você contar, tem mais de 100 indicadores. Se você for querer saber cada um deles, de cada ação que você está comprando, isso vai te dar um trabalho que eu tenho certeza que o retorno não vai compensar. Ficar em busca do ativo perfeito que vai mudar a sua vida. Sabe quando você está começando, você não quer empresa como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como a Taesa, não quer. Você só quer empresas lascadas que prometem que vão subir 1000% quando se recuperar. Isso não existe, tá? Isso você pode esquecer. Ficar comprando e vendendo o ativo direto. Você compra uma ação, daqui a um mês ela está caindo, você troca por outra, porque se ela está caindo, o iniciante entende o quê? Que não é uma boa ação. Então vai procurar outra ação e outra ação. Ou se a ação sobe, a pessoa vai e vende. Fica nessa, né? Comprando e vendendo ativo. E acompanhando notícia toda hora. Isso aqui, você precisa entender que não é investimento, ó. É trabalho. Se você quer trabalhar com o mercado financeiro, faz sentido você olhar algumas dessas coisas aqui, sim. Mas coloca uma coisinha na sua cabeça, que investimento não é para tomar o teu tempo. O que toma o teu tempo é trabalho, é produzir para ganhar mais e investir mais. Os investimentos, eles servem para isso aqui, ó. Trazer tranquilidade para a nossa vida. Não trazer ansiedade, preocupação, estresse, certo? Eu confundi muito isso no início. Eu achava que para investir bem eu precisava dedicar minha vida àquilo ali, mas não é. Na verdade, no início, quando você está aprendendo, 4 finais de semana que você tirar ali para aprender o básico, bem feito de investimento, você já aprende. Depois disso, você vai tirar 1 hora, meia hora por mês para fazer seus investimentos e pronto. Quinto erro, investir em tendências. Pessoal, eu também já fui iniciante, já investi no setor da moda, no ativo da moda. Quando eu estava começando a investir, o momento era investir em varejo e investir aqui no setor aéreo, porque esse setor ia performar muito bem, ia dar uma explosão de lucro nos próximos anos e, como vocês estão vendo, não deu. O setor da moda, aéreo, petróleo, varejo, nova cripto, que vai multiplicar por 1000 o seu patrimônio. IPO, que é quando uma empresa começa a ser negociada na bolsa. Qualquer tecnologia nova que surge, tinha aquela que eu esqueci o nome agora, que era
metaverso, um monte de porcaria que surge por aí, você coloca seu dinheiro perto. Então, cuidado com isso. O ponto é, para você não se dar mal nos investimentos, é escolher uma estratégia, é o melhor caminho, e você, depois de escolher essa estratégia, você vai apenas seguir ela, sem ficar levando em consideração o ativo da moda, setor da moda, essas coisas assim. Erro 6, me preocupar com coisas que eu não posso controlar. Pois é, no início eu me preocupava com política, me preocupava se a bolsa estava caindo, se a bolsa estava subindo, com o presidente dos Estados Unidos, o que ele estava fazendo, guerras, pandemia, gastos do governo, olha só as nossas preocupações. Me diz aí o que disso aqui eu poderia controlar. Gastos do governo. Eu mal estava conseguindo controlar os meus gastos aqui de casa, quanto mais os gastos do governo. Aí você fica aí preocupado com direita, com esquerda, com não sei o quê, com tarifaço. Se preocupa com aquilo que você pode controlar, que sua vida só vai mudar quando você começar a resolver essas coisinhas que você pode controlar. Ah, mas eu tenho que voltar, não sei o que, isso aqui não é assunto para esse vídeo e você tem que voltar sim, mas você tem que não ser um fanático por essas coisas que você não pode controlar. Você entende ali, a grosso modo, mas não foca nisso aqui não, que isso aqui, ó, você vai perder tempo, vai perder energia, não vai conseguir ser nada na vida, porque não vai sobrar tempo para você focar no que realmente importa quando você está preocupado nisso aqui. Coisas que você não pode controlar. Hoje eu só me preocupo unicamente com o que eu posso controlar. Quando vem um problema para mim, quando vem uma preocupação na minha cabeça, automaticamente eu já penso, isso eu posso controlar? Posso. Ah, então beleza, então eu vou resolver. Aceitar isso tirou um peso da minha vida. Vamos para o 7º erro. Erro 7, não pensar nos impostos quando a gente está começando a investir. Isso aqui é muito ruim porque você acaba colocando um monte de ativos ali, você não entende da eficiência tributária que existe em outros ativos, então você seleciona ativos que vão te fazer pagar mais impostos, ao invés de selecionar os ativos corretos. Aí lá na frente, quando você descobre isso, você precisa mudar a carteira, precisa dar uma rodada na carteira, e é muito melhor que você não faça isso. É melhor que você já comece do jeito certo. Aí se começou do jeito errado, quer dar uma modificada na carteira, também fazer o quê, né? Só que eu já tô listando aqui que isso foi um erro, e que se você estiver começando agora, ou se estiver no início da sua jornada, leve os impostos em consideração. Investimentos de renda fixa mais inteligentes. Se eu estivesse começando hoje, eu evitaria ter investimentos que têm um vencimento específico, sendo que eu não quero usar aquele dinheiro naquele vencimento. Um exemplo, tenho minha reserva de emergência, mas eu também tenho uma parte do meu dinheiro em investimentos de renda fixa e eu não quero usar aquele dinheiro. Ele está ali em renda fixa porque a renda fixa no Brasil rende bem. Aquele dinheiro ali é para o longo prazo. Não faz sentido eu investir num Tesouro Selic, numa LCI, numa LCA, num CDB, porque esses investimentos têm uma data de vencimento. Quando chegar essa data de vencimento, esse dinheiro retorna para minha conta e eu pago imposto sobre o lucro. Seria muito melhor que esse dinheiro que não tem prazo da renda fixa fosse investido no ETF como o LFTB11, o AUPO11, que é praticamente o Tesouro Selic, só que ele não tem uma data de vencimento. Então eu posso vender ele daqui a 40 anos, a 50 anos, posso nunca vender. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso aqui, eu vou deixar no card aqui para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre eficiência tributária. Se eu estivesse começando hoje lá no exterior, eu teria ETFs de acumulação, eu não teria mais ETFs que pagam dividendos, porque o dividendo lá no exterior é tributado e isso impacta diretamente na rentabilidade. Então é muito melhor você investir em algo que está acumulando e reinvestindo os dividendos automaticamente do que aquele dividendo cair na sua conta, ser tributado e depois você precisar reinvestir a partezinha que sobra. Também tem um vídeo aqui sobre ETFs irlandeses onde eu falo sobre isso, ETFs de acumulação. Por que é melhor do que investir em ETFs que pagam dividendos? Eu rodaria menos a carteira de fundos imobiliários, porque tem imposto, né? Fundos imobiliários não é como ações, que a gente tem aquela isenção de poder vender até 20 mil reais dentro do mês. Aqui nos FIIs, se você vender e tiver R$1 de lucro, você tem que pagar imposto. No início da minha carteira, no primeiro ano, eu rodei demais a carteira de fundos imobiliários. Pois é, eu também fui uma iniciante comum. E hoje eu rodaria menos a carteira de ações também. Tudo bem que tem aquela isenção de 20 mil reais, mas quando você está na fase de acumulação, que você vende uma ação que teve lucro, você está pausando o trabalho dos juros compostos, né? Que é a rentabilidade mais o dinheiro que você investiu, eles ficarem lá rendendo juros compostos por mais tempo. Rodar a carteira no geral, que é ficar comprando e vendendo, é ruim, vai atrapalhar a sua rentabilidade. A não ser que você descubra que está investindo do jeito errado, e aí você vai fazer alterações benéficas para a sua carteira, aí é aceitável. Agora, quero que você complemente esse vídeo aqui, deixando nos comentários pelo menos 3 erros que você cometeu na sua carteira de investimento, porque aí as pessoas vão lendo e evitam de cometer erros
na jornada de investimento, né? Vamos compartilhar isso aqui. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau!